E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo Cavalcante e este é o terceiro vídeo da quarta semana da disciplina de Física Aplicada no formato modular. Neste vídeo, vamos estudar alguns circuitos simples e aprenderemos como associar resistores. Comecemos relembrando a definição do circuito, como um caminho fechado por onde uma corrente elétrica pode fluir. Um dos tipos mais simples de circuito que podemos imaginar é um circuito do tipo gerador-receptor, como este. O gerador estabelece uma tensão V entre seus terminais, enquanto que o receptor exerce uma resistência R. A relação entre esta tensão, a resistência R e a corrente I que circula no circuito é dada pela lei de Ohm. Caso o circuito tenha mais que um receptor, há formas diferentes de associar estes novos elementos. Neste caso, por exemplo, temos uma associação em série, onde há apenas um caminho possível para a corrente fluir. Uma clara desvantagem deste tipo de ligação é que se, por exemplo, uma das lâmpadas queimarem, todas as outras apagam, visto que não há mais por onde a corrente fluir. Para resolver este tipo de problema, podemos usar outra configuração, chamada de associação em paralelo. Neste tipo de associação, há mais de um caminho para a corrente, e neste caso, cada uma das lâmpadas mantém seu funcionamento independentemente das outras. Quando queremos determinar a corrente que percorre um circuito mais complexo, é comum que determinemos antes o resistor equivalente. Imagine que desejamos determinar a corrente que percorre este circuito. Um dos caminhos possíveis é determinar qual resistor único que poderia ser colocado no lugar de toda esta configuração, que realizaria exatamente a mesma função. Isto é, desejamos substituir todos estes resistores por apenas um, que fará com que a corrente estabelecida pela bateria continue a mesma. O modo como o resistor equivalente é determinado depende da configuração do circuito. Para um circuito em série, se conhecermos as resistências de cada um dos receptores, a resistência equivalente será dada pela soma das resistências individuais. Neste tipo de associação, a resistência equivalente é sempre maior do que qualquer uma das resistências individuais. Por outro lado, se a associação for em paralelo, com resistências conhecidas, a resistência equivalente terá uma expressão um pouco mais complexa, e o inverso da resistência equivalente será dado pela soma dos inversos das resistências individuais. Neste tipo de associação, a resistência equivalente é sempre menor que a maior das resistências individuais. Associações mais complexas, em geral, são feitas por etapas. No exemplo do circuito do início do vídeo, podemos começar por associar estes dois pares de resistores em paralelo, obtendo este circuito. A seguir, associamos estes dois pares em série, obtendo esse novo circuito. Por fim, associamos este novo par novamente em paralelo, obtendo assim o resistor equivalente. O processo pode ser longo, mas cada uma das etapas é de fácil execução. Encerramos aqui este vídeo. A seguir, faremos uma introdução ao estudo dos fenômenos magnéticos e eletromagnéticos. Até o próximo vídeo.